Era uma vez, num tempo muito distante, quando Jesus estava passando por dias cheios de milagres e ensinamentos. Naquele dia, ele tinha passado o dia inteiro ensinando para uma grande multidão que havia vindo para escutar suas palavras. O sol já estava se pondo, e Jesus decidiu que estava na hora de se despedir das pessoas. Vamos atravessar o mar e descansar do outro lado, disse ele aos seus discípulos. Então, ele pediu que seus amigos entrassem no barco e fossem até o outro lado do mar, enquanto ele se retirava para um monte para orar e ficar em paz por um tempo. Os discípulos seguiram as instruções de Jesus e começaram sua viagem de barco. Contudo, o mar estava agitado e, em pouco tempo, uma grande tempestade se formou. As ondas estavam altas e os discípulos ficaram com medo, pois o vento era forte e o barco começou a balançar muito. De repente, quando já era noite e o barco estava bem distante da terra, os discípulos viram uma figura ao longe, caminhando em direção a eles por cima das águas. No meio da escuridão e do barulho das ondas, eles ficaram aterrorizados, pensando que era um fantasma. É um fantasma, gritaram em coro, apavorados. Mas, logo ouviram uma voz conhecida no meio do vento e animem-se. Sou eu, não tenham medo. Era Jesus, que estava caminhando sobre o mar, de maneira milagrosa. Ele não afundava, não se molhava, era como se andasse numa rua tranquila. Então, Pedro, um dos discípulos mais corajosos, decidiu fazer um pedido impressionante: se é realmente você, Senhor, deixe-me ir até você sobre as águas. Jesus sorriu e respondeu: venha. Pedro desceu do barco e começou a andar em direção a Jesus, pisando na água sem afundar. Mas, quando o vento soprou mais forte, ele ficou com medo e começou a afundar. Senhor, salve-me, gritou ele desesperado. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Homem de pouca fé, por que você duvidou? Perguntou Jesus com carinho e um sorriso encorajador. Logo que subiram no barco, a tempestade cessou, e os discípulos ficaram maravilhados, dizendo: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E assim, Jesus mostrou mais uma vez que podemos confiar nele, mesmo quando as situações parecem impossíveis. Os discípulos aprenderam naquele dia que a fé é como um barco forte que nos permite atravessar qualquer tempestade.